Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e essa é uma videoaula que é uma indicação de uma história em quadrinhos chamada Capitão América: A Verdade, Vermelho, Branco e Negro, uma HQ bastante polêmica da Marvel de 2003. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! Lembrando que caso você queira saber mais sobre histórias em quadrinhos, clique aqui nesse card que eu tenho uma videoaula falando sobre as histórias em quadrinhos na Segunda Guerra Mundial. Lembrando, galera, que essa videoaula ela tem bastante spoiler sobre a história em quadrinhos, tá bom? Então tô avisando para depois não estarem criticando aí nos comentários, tá ok? Tá? Mas, professor, do que se trata essa história? Bom, ela tem como personagem principal o Isaiah Bradley, que no início da HQ a gente vê, que ele tem uma história muito bonita com a mulher dele, que ele sonha em casar com ela, ter bastante filhos, não é? Até que ele entra, não é, para o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos um outro personagem aí que é o governo, não é, norte-americano, que eles necessitam de um grupo de soldados, né, e eles querem soldados negros. É aí que entra o Isaiah Bradley e outros personagens, tá? Que eles são chamados, não é? São chamados para participar da guerra, mas na verdade eles vão passar por um projeto, né? E aí, quando eles estão ali no quartel general, vocês conseguem perceber o modo, pelo fato deles serem negros, o modo como os soldados brancos, né? O modo como eles tratam eles, né? Ah, eu nunca daria minha vida por você que é um soldado negro, né? Eu nunca quero ser salvo por um soldado negro. Então você consegue ver essas partes e não tem como você ficar, né, um pouco assim agoniado. Então esse grupo de soldados negros, eles são selecionados pelo governo para fazer, não é, parte daquele projeto do soro do super soldado, aquele que criou sim o Capitão América. Quando a gente lê a HQ, quando a gente vê o filme, por exemplo, nós não percebemos os efeitos colaterais. O que a gente vê logo é utilizado lá no Steve Rogers, né? E ele, de um magrinho, né, se torna um cara super bombado e poderoso. Mas nessa HQ, a gente percebe que o governo está utilizando neles e os efeitos colaterais começam a aparecer nesses soldados. E o que é mais engraçado é que conforme eles vão morrendo devido aos efeitos colaterais, eles vão avisando para a família, né? Então tem alguns casos que eles avisam a família: olha, seu marido foi morto em uma missão, ou então, no caso, foi um ataque de bomba, alguma coisa assim. Tá? Então vai existir um pequeno grupo, que nesse grupo está o Isaiah Bradley, que são aqueles que vão sobreviver até certo ponto. Isso é interessante você lembrar, até certo ponto, aos efeitos colaterais. Algumas partes da história em quadrinho você vê algumas cenas bastante fortes sobre esses efeitos. Então, eles são testados em algumas missões. É engraçado que você vai descobrir que missão é essa depois. Que isso que é legal da HQ. Então, eles são levados a algumas missões, não é, para atacar os nazistas. Aí tem uma parte lá que o Isaiah Bradley ele tá vendo, né, a história em quadrinho do Capitão América, algumas notícias, né, do Capitão América. Aí ele vê, tá vendo? A gente faz tanta coisa pelo governo e só esse cara, né? Ele fala assim, só esse branco aqui, né? Só ele ganha toda essa repercussão, né? E o cara fala, não procure fama, é uma missão que nós estamos fazendo, né? Então, até que só vai sobrar o Isaiah Bradley. E você só vai saber como ele fez isso só na metade da HQ. Tem uma parte dela que já aparece ele com o uniforme do Capitão América.
E aí ele tem que fazer uma missão e ele acaba entrando num campo de concentração. Numa das cenas lá, né, que você está lendo, e aí ele entra lá e começa a ver os corpos, né, de judeus sendo feitos experiências, cabeças de judeus em jarros. E ele está fugindo ali dos nazistas e ele acaba entrando em uma câmara de gás. E ali ele vê, né, os judeus ali, né, cheios aquela sala, e jogam o gás que é para matar também todos eles, inclusive o Isaiah Bradley. E aí você vê que todos morrem menos ele. E na próxima parte você vê o Hitler aparecendo, que ele fica curioso, né? Como o soro do super soldado se deu muito bem, né? Pelo fato de ele ser negro ainda. E aí você vê o Hitler dizendo: como é que você quer lutar por uma nação que escravizou os seus antepassados? Então tem essa parte, né, pesada. E aí, no caso, o Hitler apresenta o Joseph Goebbels, que é o ministro da propaganda, cita o Mengele, que é aquele médico que fazia, né, as experiências. Ele fala: o Hitler fala, vamos levar esse cara lá para o Mengele, que é para ele ver por que deu certo isso. É claro que no caso, é claro que o Hitler não fala para o Isaiah Bradley isso, não é? Mas ele fala: não, nós vamos cuidar. O Hitler dizendo: nós vamos cuidar de você, beleza? Eles abandonaram você. Estão levando o Isaiah Bradley e o carro dele é metralhado lá por um grupo de pessoas ali. E aí para essa história. Para aí. Aí vai entrar o Capitão América, em que ele vai descobrir que o uniforme dele foi roubado. E aí ele vai, anos depois, né? Isso é bem interessante, anos depois, ele vai começar a fazer a investigação, ele começa a interrogar pessoas que estiverem envolvidos na Segunda Guerra, até que ele chega a um cara que conhecia o Isaiah Bradley, ele conhecia esse projeto, humilhava muito todos eles, né? E tem uma coisa interessante, que ele era fã do Capitão América. Ele vai conhecer a esposa do Isaiah Bradley. Ela convida ele, né, para entrar na casa deles. E no caso ele fala, né, olha, eu estou aqui, no caso o Steve Rogers, eu estou aqui para ver se eu posso ajudá-los, né, tentar reparar o engano que o governo, né, fez com vocês. E ela fala: olha, eu acho que você não sabe a metade da história. Né? Ele roubou o seu uniforme para uma missão e acabaram condenando ele. E o Capitão América achava que ele estava morto. Né? E ela diz: inclusive ele está vivo. Aí ele está vivo? Ele está vivo, ele está aqui, é um grande fã seu. E aí depois ela fala, né? Agora vem a parte mais triste. O soro do super soldado trouxe alguns problemas, trouxe algumas consequências para ele. Ele não envelheceu, mas ele teve um problema no cérebro. Então é como ele fosse uma criança. Então praticamente ele não vai reconhecer você. E aí no caso, né, ela pede licença e vai aprontar lá o marido dela, pede para a filha também aprontar, né, arrumar ele. E aí o Capitão América tá olhando assim uma parede, né, de várias personalidades, né, que o Isaiah Bradley gostava, algumas que ele tirava foto. Então tem lá com Michael Jackson, tem lá uma imagem lá do Stan Lee, né? Stan Lee tem que ter, né? O criador, né? Interessante esse fanservice que tem lá, né? Aí até que no caso ele tá pronto, Isaiah Bradley, e aí você vê que ele também não envelheceu. Mas ele não consegue reconhecer direito o Capitão América. E aí o Capitão América fala: olha, eu trouxe algo para você. Aí quando ele puxa, né, é um uniforme que tá todo rasgado. E aí o Isaiah Bradley consegue reconhecer o uniforme. E aí tem uma parte muito bacana que a mulher dele fala: peraí que eu vou bater uma foto dos dois, faça uma pose aí. Lembra que eu falei para vocês no início da videoaula que tem algo histórico que me fez fazer essa videoaula? Que ela foi baseada em uma história que aconteceu durante a Depressão,
em que em torno de 300 pessoas negras foram utilizadas para testes ali em Tuskegee, né? Até é chamado caso Tuskegee, fica numa região ali do Alabama, né? E essas pessoas foram recrutadas para fazer teste para uma possível cura da sífilis. E o que é engraçado é que o governo só foi reconhecer isso na década de 90 no governo do Bill Clinton. E depois foi descoberto que durante, não é, a Guerra Fria foram feitas várias experiências com pessoas negras. Ou seja, não é, você tem aí, não é, uma história real e que ele se baseou e aí acabou criando uma história na Segunda Guerra Mundial com o Capitão América. Então, galera, é uma história em quadrinho que vale muito a pena. Esta aqui, Capitão América, a verdade, vermelho, branco e negro, né? Galera, se você gostou, eu sei que ficou um pouquinho grande, mas eu precisava analisar que foi incrível, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, né? Se você conhece, se você já tinha lido essa história, né? Comente aqui, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, pessoal. Eita, que bateu tudo aqui. Tchau.